Terceira rodada do Brasileirão começa hoje, cara, e temos 4 times muito pressionados, os 4 times mais pressionados do Brasil. Eles precisam vencer nessa rodada. A gente vai falar se eles são favoritos ou não. Estamos falando de Flamengo, Vitória, Remo e do Cruzeiro. Vamos falar sobre os favoritos da terceira rodada do Brasileirão 2026 agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, seja bem-vindo ao Torcedorismo. E eu vou pedir para você se inscrever neste início de vídeo. Estamos aí muito próximos dos 113 mil inscritos, cara. Afinal de contas, a coisa mais importante desse canal é você. Você vai estar ajudando o nosso trabalho a crescer, tá crescendo bastante, mas você é a parte mais importante deste canal. Então não deixa de se inscrever para participar das lives pós-jogo. Após todos os jogos do Brasileirão, nós temos lives aqui com as torcidas aí brincando no chat, muita análise, muita informação. Então se inscreve no canal. A gente vai falar da terceira rodada do Brasileirão, que começa hoje, mais conhecido como dia 10 de fevereiro. O carnaval está próximo, mas o Brasileirão não para e a gente tem Vitória e Flamengo. Então a gente vai falar sobre o favoritismo dos times nessa rodada aqui. A gente já simulou em live, né, os confrontos, o chat simulou certinho, mas temos 4 times muito pressionados, né? Então foco nesses 4 times nesse vídeo. Estamos falando aí de Remo, bastante pressionado, Cruzeiro, talvez o time mais pressionado do Brasil, Flamengo muito pressionado também pelo mau início de campeonato carioca e o próprio Vitória. Então 2 desses times se enfrentam, né? Então o Vitória talvez seja o time menos pressionado desses 4, porque o Vitória venceu na primeira rodada o clube do Remo, né? Então o Vitória tem 3 pontos na tabela, porém o Vitória vem de tomar uma goleada de 5 do Palmeiras. Isso pressionou não só os jogadores, como a diretoria e Jair Ventura, treinador do Vitória. E somado a isso tudo, o Vitória pega o Flamengo, que é um dos melhores elencos do Brasil, apesar do Flamengo nesse momento não estar ali entre os 10 melhores times jogando futebol, né? O Flamengo não está entre os 10 melhores ali desempenhos do início do Brasileirão. Mas o Flamengo tem um potencial absurdo. Então o Vitória, que da última vez que encontrou o Flamengo tomou 8 gols no Maracanã, hoje precisa dar uma resposta à sua torcida no Barradão. A gente sabe que o Vitória no Barradão é muito difícil de ser vencido, de ser batido. A torcida do Vitória realmente injeta algo diferente nesses jogadores, né? Acaba que os jogadores têm um desempenho muito melhor por lá, mas o Vitória tá com desfalque de Renato Kaiser. Renato Kaiser não joga nessa partida e aí prejudica muito a estratégia ali do Vitória de bola aérea, principalmente, né? O Kaiser segura ali 2, 3 zagueiros ali, faz o pivô bem, briga na bola aérea, tem um chute bom, finalização boa, né? Então o Vitória pode sentir essa dificuldade. O Flamengo vem aí sem vencer no Campeonato Brasileiro ainda, né? Perdeu para o São Paulo na estreia, empatou com o Internacional dentro de casa, conseguiu vencer no Campeonato Carioca o Sampaio Corrêa, né? Goleou o Sampaio Corrêa. Tudo bem que o Sampaio Corrêa é um time muito mais frágil do que qualquer um da Série A, mas ainda assim o placar foi algo a se notar, né? O Flamengo meteu 7 gols no Sampaio Corrêa, 7-1. E pode ser que o Flamengo tenha ali acordado nessa temporada. Vamos ver. O grande problema do Flamengo tem sido a marcação, que era a grande valência, né? Era o grande ponto alto do Flamengo na temporada do ano passado. Os jogadores não estão conseguindo fazer a marcação, pressão corretamente, né? Dito isso, considero o Flamengo mesmo assim favorito nesse jogo diante do Vitória. Lembrando, para quem faz cartola, esse jogo não conta pro cartola, tá? Só os outros 9 jogos da rodada, então não precisa se desesperar porque não escalou ainda. Esse jogo 9h30, terça-feira, destacado da rodada. O Flamengo para mim é favorito, mas o Vitória, desesperado, precisa pontuar nessa partida. O Flamengo precisa vencer. Algo diferente de Vitória do Flamengo já causa uma crise na Gávea em relação ao início desse campeonato brasileiro. Pulando para quarta-feira, a gente tem Mirassol e Cruzeiro. Cruzeiro, outro time hiper pressionado. Dos 4 times mais pressionados, já tô falando do terceiro aqui nesse vídeo. O Mirassol vem invicto no campeonato, venceu o Vasco na estreia de virada, conseguiu um empate heróico contra o Remo. O Mirassol tem tido muitos problemas nos inícios, né, no início das partidas. O Mirassol ainda não tá com aquela defesa sólida do ano passado, teve muitas modificações. O Cruzeiro vem de derrota acachapante pro Botafogo por 4-0 e derrota no Mineirão de virada pro Curitiba, jogando mal. O Curitiba foi melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro vem numa péssima fase, Tite muito pressionado, conseguiu uma vitóriazinha ali no Campeonato Mineiro diante do América, mas ainda assim
eu vejo o Mirassol, mesmo oscilando, o Mirassol é um time que faz bons momentos, né? Bons momentos durante as partidas e muitos momentos em que o Mirassol não consegue funcionar. Por exemplo, primeiro tempo diante do Remo, o Mirassol não funcionou quase nada. Mas ainda assim, o Rafael Guanais ainda é um técnico que tem muitos recursos e consertou o time no segundo tempo, conseguiu o empate. Mirassol no Maião, lembrando que o Mirassol nunca perdeu no seu estádio na Série A, tá? Já são 20 jogos de Série A, não perdeu nenhuma vez e pra mim é favorito diante do Cruzeiro. O Cruzeiro perdendo esse jogo ou empatando é crise ferrenha. Perdendo, cara, o Tite pode balançar no cargo, tá? O Cruzeiro teria 3 jogos, 3 derrotas, lanterna do campeonato assegurada com sucesso e isso pode gerar uma crise ainda maior no cabuloso, tá? Mas o Mirassol é favorito. Chapecoense e Curitiba, cara. Pra gente falar desses dois times, a gente precisa falar do quanto o Curitiba tá jogando de bola fora de casa, né? Já tá invicto aí há alguns meses fora de casa. O Curitiba vem de vitória diante do Cruzeiro. Nem o Coxa nem a Chapecoense são times que chegam hiper pressionados. A Chape faz um início muito bom de campeonato, né? Venceu na estreia o Santos, empatou com o Vasco na segunda rodada, mas a Chape fora de casa é completamente diferente da postura da Chape dentro da Arena Condá. Finalizou uma vez contra o Vasco e fez o gol com o Jean Carlos de falta. Contra o Santos não, foi uma chuva de finalizações, meteu 4 gols. Porém, a estratégia da Chape diante do Santos foi meio kamikaze, né? Foi muito pra cima do Santos, o Santos ficou com espaço, chegou a fazer 2 gols e ter outras chances. E o Curitiba é um time defensivamente muito mais forte do que aqueles que a Chapecoense enfrentou até agora no campeonato, tanto o Santos quanto o Vasco. O Coxa tem uma estrutura tática defensiva que o Seabra manteve desde a Série B do ano passado com o Moza. O Coxa tem uma transição ofensiva brutal, é um time muito rápido, tem o Lavega ali carregando esse time pra frente e também defendendo muito nas costas. Tem o Ronier, que é uma aí das apostas do torcedorismo para ser revelação desse campeonato. Um jogador muito veloz e jovem na ponta. Tem o Breno Lopes, que pode jogar de centroavante, pode jogar de segundo atacante, mas ainda assim é muito rápido, puxa muito contra-ataque, assim como o Pedro Rocha, que é um pouco mais lento do que os outros 3, mas ainda assim é rápido. Então o Coxa pode usar esse quarteto, pode ser que um deles saia pro Josué entrar. Pode ser que o Josué entre ali na vaga do Sebas, mas aí acredito que o Seabra colocaria um time muito ofensivo para jogar fora de casa. Acho que algum jogador desse quarteto, talvez ali o Pedro Rocha ou o Lavega saiam para a entrada do Josué, ou talvez o Josué seja banco. A minha escolha seria Josué no banco e manter esse quarteto que deu certo diante do Cruzeiro. Um jogo muito parelho, tá? A última vez que o Curitiba visitou a Chapecoense na Série B, venceu. É um time que sabe jogar lá no gramado sintético, sabe o que encontrar ali em Chapecó. É um jogo muito parelho, talvez um dos mais parelhos da competição aí nessa terceira rodada, pelo fato da Chapecoense jogar em casa. Mas o Curitiba vem de uma atuação tão boa diante do Cruzeiro que pra mim é favorito nesse jogo aí. Foi muito bem contra o Cruzeiro, dominou o jogo e tem capacidade de vencer a Chape mesmo fora de casa. Atlético e Remo. Aqui a gente fecha a quadra, né? Dos 4 times mais pressionados pra gente falar do Remo. Mas o Galo não tá muito atrás também não, tá? O Galo não é aquele time que tá hiper bem também. Eu vou até puxar aqui pra você, ó, a situação do Atlético Mineiro nessa temporada, os jogos do Atlético Mineiro na temporada, tá? Estreou ali contra o Betim, empatou com o time sub-20. Depois veio com o Norte, empatou, Tombense empatou, América Mineiro empatou, venceu do Cruzeiro de virada naquele que foi o melhor jogo do Galo nessa temporada, empatou com o Palmeiras na estreia do Brasileirão, olha só. Aí vence o Pouso Alegre no Mineiro, perde do Bragantino e empata com o Atlético. O Galo aqui foi com o seu elenco principal, tá? E lembrando que o Atlético está sendo rebaixado no Campeonato Mineiro. Aqui o Galo entrou com um time misto, mas o Hulk entrou durante a partida, o Dudu entrou durante a partida, então o Galo vive um momento também de pressão. O trabalho do São Paulo está sendo questionado, mas não tanto quanto o trabalho do Osório no Remo. A torcida do Remo está em pé de guerra com seu treinador. E aqui eu tenho dito isso no canal, tá? Que calma, meu camarada, calma. O Osório demonstrou um bom momento no time, montou um time muito forte naquele primeiro tempo diante do Mirassol. E sim, ele fez escolhas erradíssimas no segundo tempo diante do Mirassol e no segundo tempo diante do Paysandu. Não tem como passar pano para isso. Mas o copo meio cheio que eu venho falando aqui no canal, pontuando que é início de temporada, o nível que o Remo está disputando agora é um nível absurdamente diferente da Série B, é Série A, com um elenco completamente novo, com os reforços começando a estrear e o Osório acertando o time. Então, não dá para cair no mesmo erro ali com o Portuga no ano passado, mas
dá pra deixar ali o Osório ainda um pouco mais de tempo à frente do Remo, tá? Vamos ver como é que ele joga nesse jogo diante do Atlético Mineiro. O Atlético é favorito nessa partida na Arena MRV. Sem dúvida nenhuma, o Atlético é favorito. Tem um elenco mais forte do que o Remo. Tem um time mais pronto que o do Remo. Como eu falei, o Osório ainda tá colocando o Remo para funcionar. E o Remo tem oscilado bastante. Entra com um time muito forte, né? Mas no decorrer da partida, quando começam as substituições ali, o elenco cai de produção. E o Osório tem errado nas substituições, né? Tem acertado na escalação, mas tem errado nas substituições. O Galo tá pressionado também, mas não tanto quanto o Remo, que tem apenas um ponto aí no campeonato e perdeu 2 confrontos diretos, né? Perdeu para Vitória, perdeu para Mirassol. Ambos os dois têm um pontinho na competição, então é um confronto direto neste momento do campeonato. Mas acredito que com o decorrer do campeonato eles briguem em setores diferentes da tabela. Mas o Galo e o Remo estão ali com o mesmo número de pontos. Quem vencer essa partida deixa o adversário para trás aí nesta rodada. O Galo é favorito diante do Remo. O Remo tem capacidade de pontuar nessa partida, mas o Osório tem que acertar nas decisões, principalmente na hora de substituir. Coloca aqui embaixo qual o seu placar para essa partida de hoje. Vasco e Bahia. O Vasco também pressionado, Diniz podendo ser demitido, mas o Vasco tá ali no mesmo patamar do Galo, né? O Vasco tem um pontinho só no campeonato, tá? Um pontinho só no campeonato. Pega um Bahia que vem de vitória fora de casa, né? Venceu o Corinthians, depois empatou com o Fluminense. Bahia tá jogando bola, tá? É um bom time, tá jogando melhor que o Vasco, tá numa fase melhor que o Vasco. Pra mim o Bahia é favorito em São Januário, tá? São Paulo e Grêmio. Cara, o Grêmio não vence o São Paulo no Morumbi desde 2013. Mesmo o Grêmio jogando melhor que o São Paulo nesse momento, o São Paulo vive bom momento na temporada. Vem subindo de produção. Tá aí há 4 jogos sem perder, né? Venceu o Flamengo, venceu o Santos, conseguiu empatar com o Santos depois, venceu ali também no Campeonato Paulista, se não me engano, Primavera. O São Paulo vem em boa fase. O Grêmio é um time que tá com a defesa ainda frágil, né? Já tomou 5 gols em 2 rodadas no campeonato. O ataque tá funcionando com o Carlos Vinícius, mas jogando no Morumbi, eu vejo o São Paulo levemente favorito. Vai comentando aqui embaixo os seus favoritos pra rodada, tá? Esse aqui pra mim talvez seja o maior favorito da rodada, tá? Atlético Mineiro diante de um Santos sem Gabigol, sem Neymar. O Atlético Paranaense vai em busca da sua segunda vitória consecutiva nessa temporada. Furacão que venceu o Inter na primeira rodada, não jogou na segunda porque teve o jogo adiado diante do Corinthians. Está a 100% nesse momento aqui, ó. Tá 100% na tabela. O Atlético pode terminar na liderança essa rodada aí, dependendo dos outros resultados, e para mim é o maior favorito nesse jogo de quinta-feira. O Furacão tem tudo para conquistar mais 3 pontos, o time tá mais coeso, teve mais tempo para treinar. O Odair acertou alguns problemas ali utilizando os jogos do Campeonato Paranaense, e o Santos vem jogando muito mal e muito desfalcado para essa partida, sem os seus 2 melhores jogadores. No clássico vovô, tanto o Fluminense quanto o Botafogo vem jogando bem, né? Apesar do Botafogo ter perdido aquele segundo tempo pro Grêmio por 4-1, o Botafogo fez boas partidas ali. O Botafogo fez um tempo ruim contra o Cruzeiro, fez um segundo tempo excelente, fez um tempo muito bom contra o Grêmio e fez um segundo tempo horroroso. Então o Botafogo ainda tá oscilando a início de trabalho com o Anselmo, e o Fluminense está mais à frente com o Zubeldia. Nesse momento o Fluminense talvez jogue o melhor futebol do Brasil ali, próximo dos melhores, está no top 3 entre os melhores ali do Brasil de futebol praticado, tá? Nesse momento, o Fluminense vem aí de 14 vitórias consecutivas dentro da sua casa, vai tentar a 15ª no clássico contra o Botafogo. Torcida do Botafogo que já esgotou o setor de visitante no Maracanã para essa partida. O Fluminense vem com todos os seus jogadores à disposição, exceto Germancano, mas o Fluminense está preparado para essa partida. O Botafogo tem desfalques ali de Marçal e Santi Rodrigues. O Fluminense vem jogando melhor que o Botafogo. Esse jogo é na casa do Fluminense, entre aspas, né? Porque o Fluminense tem ali a maioria dos torcedores e manda os seus jogos no Maracanã. É favorito para essa partida. Corinthians e Bragantino. Cara, é na Neoquímica Arena, né? O Bragantino vem jogando um futebol mais ajustado que o Corinthians, mas o Corinthians para mim é favorito nessa partida. O Corinthians aí com seus principais jogadores à disposição também. E Inter e Palmeiras, cara, a gente vai ter um jogo aqui bastante parelho, mas o Inter não tá jogando bola o suficiente pra gente chegar e falar que no Beira-Rio o Inter é favorito. Não, o Palmeiras entrou na temporada, tá? O Palmeiras vem de 5 gols no Vitória e venceu o derby diante do Corinthians. Isso pode ser um pouco prejudicial, né? O Palmeiras vem mais cansado do que o Inter, que poupou os jogadores no final de semana no Campeonato Estadual. Mas ainda assim o Palmeiras deve rodar alguns jogadores, mas deve ir de força máxima nessa partida. Eu vejo o Palmeiras favorito
fora de casa. Comenta aqui embaixo pra você qual é o maior favorito da rodada e quem chega mais pressionado. Não deixa de se inscrever e deixar a sua curtida, é muito importante. Tô contando com você nessa. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!